Olá, boa tarde a todos, boa tarde nessa segunda-feira. Estamos aqui com mais uma live, né? Nós estamos nesses dias fazendo a Maratona Acalmamente, né? O que é a Maratona Acalmamente? São lives diárias que eu vou fazer durante 15 dias, nas quais eu vou falar estratégias práticas, estratégias que nós podemos colocar no nosso dia a dia para que nós possamos enfrentar esse desafio, talvez o maior desafio da história recente da humanidade, que todos nós estamos passando, para que a gente possa enfrentar isso de uma forma mais saudável, de uma forma na qual nós possamos sair fortalecidos, né? Bom, estou aqui agradecendo um monte de gente que está entrando aqui, ó. Tá aqui Luiz Felipe, a Mica, a Rita de Cássia, a Lucineide, Ivani, a Ju, a Vânia, tem aqui, ó, Rita de Cássia, muito bom. Tem aqui, ó, deixa eu ver, tem muita gente aqui, nem consigo ler todo mundo. O Gu, o Gui, a Carol, boa tarde, Carol, a Sani Parra, entrou a Cacalmon, Rani, Erek, seja bem-vindo. A psicóloga, eu acho, Maiara Rangel, seja bem-vindo, Maiara Yara, Naninha, aqui, ó, Paula Bentes, muita gente, Sani Parra, mais uma vez, a Francina, ótimo, aqui, ó, Gabriela Barbosa, a Vânia Andrade, Paula Mack, Paula aí sempre ajudando a gente com dicas de atividade física, né? Ainda mais nesse período, são importantes. Tem aqui a Dorska, isso, a Leide Souto, Gabriela Barbosa, Adriana Gutierrez, Patrícia Santos, boa tarde. Guilherme Andrade, o Ian, nossa, seja todos vocês muito bem-vindos, né? Eu sei que muita gente está trabalhando, né, nesse esquema de home office, tem algumas pessoas aí, principalmente de serviços básicos, que estão trabalhando, digamos, em loco, né? Estão trabalhando presencialmente. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, aqui o pessoal de Criciúma, o pessoal do Brasil inteiro, né? Todos nós aqui do Brasil estamos unidos para isso, e essa união ela faz muita diferença, né? Então eu queria mais uma vez relembrar que essa é a Maratona Acalmamente. Essa maratona, né, eu pensei nela, eu idealizei. Por quê? Porque esse período que nós estamos vivendo, um período de pandemia, é um período que nós sabemos, isso é científico, isso é um dado da literatura médica, que nesses períodos a nossa saúde mental sofre. É um período onde aumentam sintomas de ansiedade, crises de ansiedade, crises de pânico, aumentam sintomas de angústia, sintomas de tristeza, aumentam sintomas de insônia, aumentam sintomas de confusão mental e dificuldade de concentração. Muita gente faz um uso abusivo de álcool ou de outras substâncias como forma de lidar com esse momento. Tem muita gente que tem uma piora de quadros que eles já acompanham, tanto quadros de saúde mental como quadros de saúde física. Então, quadros de dor crônica pioram muito nesse momento. E é por isso que eu resolvi fazer essa maratona, para poder juntos com vocês nós compartilharmos formas de lidar de uma maneira mais saudável nesse momento. Nós sabemos que em qualquer desafio da vida, né, isso tem várias pesquisas na área de psicologia que apontam isso, que frente a qualquer desafio na nossa vida, uma vez que nós possamos encarar esse desafio e desenvolver ferramentas próprias, internas, de superação, isso tem um efeito protetor, ou seja, nós podemos sim sair mais fortalecidos de toda essa bagunça, toda essa, enfim, né, esse caos, né, essa incerteza que nós estamos vivendo, né? Por que acontece esse momento de ansiedade maior? Isso eu já falei nas outras lives, eu vou só repetir. Por quê? O que é a ansiedade? A ansiedade, ela é um sintoma natural, ela é um sentimento natural do cérebro humano, né? O cérebro humano, ele libera ansiedade assim como ele libera a dor. A dor, ela é liberada quando o corpo sente que a nossa parte física está sendo atacada. E a ansiedade, ela é um sensor que prevê ataques, tanto ataques físicos quanto ataques psíquicos. Então, qual que é a definição de ansiedade? Ansiedade, ela nada mais é do que uma apreensão, um alerta frente a uma ameaça incerta, que eu não sei nem quando, nem como, nem de que forma ela vai acontecer, mas ela está iminente, ela está
prestes a acontecer. Então, ansiedade é isso, é alerta constante, desagradável. Ansiedade sempre é ruim. Ansiedade boa a gente dá outro nome. Ansiedade, ela sempre é ruim frente a uma ameaça incerta, desconhecida. E olha, vamos pensar então o que a gente está vivendo agora, né? A gente está vivendo a possibilidade de uma ameaça à nossa saúde física e à nossa saúde emocional, porque tanto nós podemos ficar doentes, quanto nós podemos ver pessoas próximas, pessoas queridas, também adoecerem. Então é uma ameaça física e uma ameaça emocional, né? A gente pode tanto adoecer quanto pessoas próximas podem adoecer e nós sofrermos com isso. Então tem uma ameaça. É uma ameaça incerta? Ela é muito incerta, né? O que acontece? O que a gente vê é que nós não sabemos direito o que vai acontecer. Os governos do mundo também estão tentando entender o que vai acontecer. E a incerteza, ela potencializa a ansiedade. É muito melhor para a gente, para todo ser humano, ter um perigo, né? Um inimigo que a gente conhece, a gente está vendo aquele inimigo, a gente sabe de onde vai vir a pancada, do que nós termos um inimigo desconhecido, né? Isso faz com que nós fiquemos mais apreensivos e isso aumenta o nível de sofrimento. A gente prefere uma pancada que a gente sabe de onde vai vir do que a possibilidade de receber essa pancada a qualquer momento, né? Então existe ameaça, existe incerteza tanto nossa, incerteza dos parentes, incerteza até do governo, né? E enfim, não temos muito o que fazer, uma situação inédita para a humanidade essa, né? E ela é iminente, ela está prestes a acontecer. Cada vez que a gente vê, né, número de mortos aqui no Brasil, em São Paulo, na Itália, isso fica cada vez mais próximo da gente. Então é isso, é ameaça incerta e uma ameaça que está iminente, desconhecida. O nosso cérebro, isso é importante a gente entender, o nosso cérebro gosta de termos rotina e de nós termos uma sensação de controle e a sensação de que existe um plano, mesmo que o plano não seja excepcional, mas o nosso cérebro ele gosta de ter a sensação de controle e plano. Toda vez que nós temos uma situação na nossa vida, qualquer situação, na qual nós temos essa percepção de que nós não conseguimos controlar, está além do nosso controle, e de que não existe um plano claro, isso faz com que a gente de fato fique muito ansioso. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu queria, o primeiro passo é a gente entender que esse sentimento de ansiedade, de apreensão, crises de angústia, crises de pânico, alterações de sono, isso é algo comum, isso é algo normal, é esperado que nós tenhamos isso e é esperado que isso permaneça nesse momento de isolamento, enquanto esses números, da epidemia continuarem aí, digamos, aumentando, enquanto a gente não chegar numa fase de queda, desses números da pandemia. Então isso é importante. A ideia não é que a gente adore a ansiedade, mas a gente não brigar com ela, a gente aceitar que, isso daí é algo muito ruim, não vai me matar. A ansiedade, ela não é fisicamente letal, ela é muito ruim, ela é muito desagradável, mas ela não mata fisicamente. Então é interessante a gente entender isso, isso já acalma, falar, olha, tudo bem, tá assim, não existe pessoa que está levando super bem essa situação. Se alguém falar isso, é mentira, tá? Se alguém que está super tranquilo, super bem estruturado, não tá, eu não tô, ninguém tá. Então, tudo bem, nós estamos unidos nesse tipo de sofrimento, Esse sentimento de união ele já ajuda, Então, a ideia de eu falar isso é ansiedade. Ela não mata, ela é normal, a gente pode aceitar isso, não quer dizer que a gente vai adorar, mas a ideia é não brigar com a ansiedade, não falar que nós temos que estar bem nesse momento, nós não temos, tá bom, pessoal? Então isso é muito importante. Bom, o que eu vou falar na live de hoje? Então hoje eu vou falar de alguns temas, tá? Eu vou falar, primeiro, vou recapitular quem é que está em maior risco e eu vou dar dicas de como nós podemos falar, como nós podemos nos comportar frente a essa ameaça do coronavírus, da Covid-19, frente a crianças e adolescentes, porque eles estão em grupos de risco, Então, como que a gente fala com crianças, como que a gente pode lidar com as notícias, e eu vou dar duas técnicas para vocês poderem empregar, a partir de hoje já, para vocês poderem lidar melhor com tudo isso, Lembrando que na live de ontem, eu falei duas técnicas para lidar
com aquele sintoma físico de falta de ar e de tensão muscular, que são as técnicas de prender a respiração e as técnicas da contração e relaxamento muscular. Hoje eu vou falar de mais duas técnicas. Combinado? Bom, então vamos lá. Quem que está em maior risco? Isso eu já falei ontem, mas só para lembrar. Crianças e adolescentes, idosos estão em maior risco. Profissionais de saúde, profissionais de segurança que estão enfrentando isso na linha de frente da batalha, essas pessoas estão em maior risco, e pessoas que já têm uma questão de saúde mental, pessoas que já têm quadros de pânico, quadros de ansiedade, transtorno bipolar, quadros de insônia ou qualquer outro quadro de saúde mental. Então essas pessoas saber que, vamos ter um cuidado melhor com esse tipo de população, tá? Bom, crianças e adolescentes, como é que a gente lida com isso? Eu tenho um filho, né? Meu filho ele já é um adolescente, está com 14 anos, né? Daqui a pouco está até maior do que eu, mas claro, eu passei, né, por essa fase, né, da infância, do início aí da puberdade, agora da adolescência. Eu imagino que muitos de vocês têm filhos pequenos, filhos adolescentes, ou conhecem, né, pessoas da família que têm filhos, né, tem sobrinhos, tem netos, enfim. Como é que a gente abordaria? Então, o primeiro passo é assim, a gente não partir da ideia de que a gente não deve falar nada, né, ou de que quanto menos eles souberem, melhor. Isso é besteira, né? Primeiro, por quê? Porque eles sabem já. Isso é interessante a gente entender, eles já sabem, né? Hoje em dia as crianças elas são muito mais espertas e elas são muito mais antenadas, e eles já ouviram isso de amigo, eles ouviram na TV, eles são muito rápidos, eles absorvem informação muito rapidamente, eles já ouviram alguma conversa, então assim, eles já sabem que algo diferente está no ar, e eles sabem que está diferente porque eles não estão indo para a escola, né? A maior parte do Brasil as aulas foram paralisadas, então eles já sabem que algo está diferente. E lembra o que a gente falou? Ansiedade tem a ver com ameaça incerta, desconhecida. Então, quanto mais eles tiverem a sensação de que isso é desconhecido, isso é incerto, eles não souberem, não tiverem uma explicação clara do que está acontecendo, mais eles vão ficar ansiosos. Isso vale para a gente também, tá? Então, é interessante a gente reservar um tempo para falar, só você e o adolescente, a criança, sobre o coronavírus, né? E falar de uma forma, claro, que eles consigam entender, né? Não tem um jeito certo e errado, mas vocês podem falar, isso é um vírus, é uma doença, né? A criança menor você pode falar que é um bichinho, é um micro-organismo que causa doença, isso é novo, né? Isso passa muito fácil, né? Explicar como é que passa, né? Nas gotículas, né? No contato, de encostar no olho, encostar no nariz. Então explicar como é que passa, explicar quem que está em mais risco de ter isso, o que é que essa doença pode causar, que tipo de sintoma, né? E por que a criança está fora da escola, né? Qual que é a importância disso, por que tem que ficar em casa, por que tem que se proteger, né? E por que o papai e a mamãe não está indo para o trabalho de repente. Então explicar isso de uma forma clara que eles possam entender é fundamental, tá? Depois, número 2, responder as dúvidas. E as dúvidas que você não souber, não tem problema, tá? A gente não precisa saber tudo. Ainda mais hoje em dia que nós temos informação assim. Se você não souber, não tem problema. Você fala, olha, papai vai pesquisar, mamãe vai pesquisar, às vezes pesquisar até junto, né, com a criança, com o adolescente, né, se eles já tiverem essa familiaridade, e dar uma olhada, ver o que vocês conseguem de informações. Então isso é importante, tá? Responder dúvidas, certo? 3, assegurar que eles estão seguros. Tá? Falar, olha, a gente tem que se proteger, mas dá essa informação, olha, essa doença ela não é grave em crianças e adolescentes, vocês estão seguros, se você sentir qualquer sintoma respiratório, falta de ar, fale para mim e eu estou com você para qualquer coisa que acontecer, nós estamos juntos. Então ter esse senso de que estou com você, estou unido, né? E estou junto com você, a gente ter essa sensação de que existe alguém que está com a gente para o que der e vier, para o que acontecer, mesmo que eu esteja bem, que eu esteja mal, isso dá um conforto, tá? Então 3, assegurar a segurança deles e que vocês estarão juntos, tá? Isso é importantíssimo. O que eu dou mais de 4? Limitar a quantidade de informações, de notícias que eles têm acesso.
Para crianças mais velhas, até crianças que têm celular, meu filho tem celular, ele tem grupo de WhatsApp com os amigos da escola, onde eles trocam lições, enfim, né? E fica complicado por quê? Porque começa a vir muitas notícias, e muitas vezes notícias de WhatsApp, sendo bem objetivos, são notícias não oficiais e a gente não tem a menor ideia da fonte, né? E cada pessoa está falando uma coisa, digamos, diferente hoje em dia, né? Então, o que é importante? Tentar, no máximo possível, limitar o acesso da criança e do adolescente às informações, a notícias. Não é bom notícias 24 horas, nem para eles e nem para a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, tá? Então, limitar esse acesso da criança e do adolescente às notícias, o máximo possível, né? Então, de repente, não colocar a TV o tempo todo, conversar de outras coisas com a criança e adolescente, isso é fundamental para eles e para a gente. Ficar o tempo todo pensando só nisso, é claro que a gente vai pensar, mas ficar só nisso, isso aumenta a ansiedade. Por quê? Porque dá para o nosso cérebro a sensação de que o perigo ele é constante, de que a gente não tem autorização para relaxar, que está o tempo todo em perigo. Isso sobrecarrega o nosso cérebro e aumenta o risco de uma exaustão e até evoluir para um quadro depressivo no futuro. Então, o que é importante é isso, é ter essa questão de não deixar 24 horas a notícia, focar, desfocar, falar de outra coisa, perguntar da lição, perguntar sobre outra coisa que a criança ou adolescente gosta, ok? Outra questão, manter rotina, tá? Isso eu sei que é difícil, ainda mais nesse período agora que está sem aula, mas ter horário, né? Eu sei que isso todo mundo está falando, não é fácil. Ter um horário para estudar, de repente até trocar de roupa, isso é uma coisa que ajuda, tá? Acordar, trocar de roupa, ter horário para começar a estudar, ter horário para pausa, horário para terminar de estudar, todo dia isso é importante. Horário para acordar e horário para dormir, tá? Manter, não estamos em férias. Né? Isso é importante avisar, porque claro, vai dar essa sensação até pra gente mesmo, né? De que, poxa, né, tá mais tranquilo, vou dar uma descansada. Isso desorganiza o nosso cérebro. O nosso cérebro gosta de rotina. A gente gosta de rotina até para a gente poder sair dela de vez em quando. Agora, ficar muito tempo sem rotina é muito ruim, causa muita ansiedade. Tá? Então, horário de acordar é importante, horário de dormir é importante, horário de começar a estudar, horário de pausa e horário de terminar a estudar. Essas coisas são fundamentais para manter a boa saúde mental da sua criança, do seu adolescente e nossa também. Essas dicas valem para a gente também, ok? Combinado? Que mais? Falar para a criança e do adolescente as suas estratégias de lidar, né? Então você pode falar, olha, eu quando eu estou me sentindo meio ansioso, eu quando eu estou me sentindo meio preocupado, quando eu estou com dificuldade para esquecer uma notícia ruim, eu faço isso. E aí você pode compartilhar, por exemplo, essas técnicas que a gente está aprendendo aqui, ou outras técnicas, né? No meu canal do YouTube, no canal Saúde da Mente, eu falo bastante sobre isso. Vai ter um workshop agora, workshop dia 30 de março, que é Controlando a Ansiedade. É um workshop onde eu falo sobre tudo sobre ansiedade, sobre diagnóstico, sobre testes, sobre técnicas, sobre estratégias que a gente pode adotar para melhorar a nossa ansiedade. Então a gente compartilhar isso, o que a gente faz que funciona com a gente, é legal por dois motivos. A gente dá para a criança e adolescente um ok, que tudo bem a gente sentir isso, né? Não é errado, não é fraqueza se sentir assim, e a gente dá o exemplo, né? E o exemplo é muito importante. Essa é a última dica, a gente dar um exemplo de como a gente está lidando com isso. Então, se a gente fala para ele ter uma rotina, também não dá para a gente esperar que ele tenha rotina e ficar a gente no sofá, né, vendo Netflix o tempo todo. Não, a gente tem uma rotina também, né? Então, igual eu aqui em casa, eu estou em casa, mas estou aqui de camisa e coloquei até para falar, olha, eu estou como se eu fosse no consultório. Daqui a pouco vou fazer umas orientações para os pacientes aqui pela internet, por vídeo, então é como se eu estivesse no consultório. Isso é legal, isso organiza a nossa mente. A gente dá esse exemplo, né? Dá um exemplo que a gente também vai dormir e acordar no horário certo, né? A gente não fica até de madrugada. Dá o exemplo, poxa, a gente está tentando fazer atividade física, estamos tentando não olhar notícia o tempo todo, checar fontes confiáveis. É importante olhar notícia? É importante, isso eu já falei ontem, né? Não tem como, até porque cada hora é uma notícia diferente e às vezes as notícias elas vêm pela metade, né? Mas o que eu recomendo é veja notícias 2, 3 vezes ao dia, tá? Igual é hoje, por exemplo, né? Eu liguei e tem uma notícia aí de uma medida provisória do governo, né?
enfim, né, de deixar os funcionários 4 meses sem salário. Isso gera muita ansiedade, só que a ideia é que se a gente fica vendo isso, a gente fica pegando muita informação, né? Temos essa informação, vamos anotar, né? Depois eu vou falar isso de anotar e depois a gente checa isso mais tarde, né? Porque às vezes mudou, né? O governo, infelizmente, ele também não está sabendo o que fazer. E não estou aqui para criticar nem defender nenhum governo, mas são situações novas para todos os seres humanos do planeta. Então também a gente está aprendendo, né? Os países mais desenvolvidos também estão patinando aí, né? Então a ideia é, vamos pegar a informação mais com calma, né? Depois a gente olha, a gente checa e tentar minimizar isso. Porque se a gente fica procurando, a gente vê uma notícia e fica procurando várias confirmações daquilo, deixa o nosso corpo muito agitado, ok? Bom, então são as questões das crianças e adolescentes e também dicas pra gente, tá? Nessa questão de notícias, tá bom? O que eu vou dar de dicas práticas que a gente pode fazer? Então é comum, nesses momentos, virem várias preocupações, né? Eu vou falar dos meus grupos, né, de WhatsApp com os meus colegas. O pessoal não sabe se vai fechar o consultório, quando que vai voltar, como que vai atender, que tipo de orientação vai fazer, e a parte financeira, e quem colocou dinheiro na bolsa que está caindo pra caramba, e essas questões ali do emprego, e o transporte público, e o pessoal que trabalha, os nossos funcionários, ou o nosso patrão, como é que eu vou fazer isso? Então vem várias coisas na nossa mente. E o que acontece na ansiedade? As preocupações, elas ficam lá e a gente fica ruminando a preocupação. Então vem um problema, por exemplo, poxa, eu vou ficar sem ganhar tanto dinheiro, meu dinheiro está na bolsa, está caindo, eu não sei o que fazer, mas será que vai cair? Eu vou ficar pobre, eu vou ficar ali. O que acontece é que quando elas estão aqui na nossa mente, a gente fica alimentando, elas vêm e vão, e isso não é produtivo, isso não ajuda a gente a resolver. A gente tem uma ideia de que ficar se preocupando e passando aquela história na nossa mente, a gente vai achar uma solução e vai resolver o problema. Isso não acontece. Isso não acontece, pessoal. Isso vai aumentando a nossa ansiedade. Então, ruminar preocupações não é uma estratégia efetiva de resolver problemas. É uma estratégia efetiva de aumentar a ansiedade. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês? Uma dica muito simples e isso é comprovadamente eficaz para vários quadros, tá? É fazer um diário de preocupações. Como assim? É bem simples, tá? Então, vocês reservarem 5, 10, 15 minutos no máximo, todos os dias agora da quarentena, pega uma folha de papel, pega um caderno, né? Uma agenda, uma folha de sulfite, qualquer pedaço de papel, né? No papel tende a funcionar melhor do que anotar no computador, mas quem quiser no computador pode também. E anotar tudo que vem na sua mente de preocupação, né? Então, poxa, preocupação de eu não receber meu salário, preocupação de eu ficar desempregado, preocupação de meu dinheiro, minha aplicação na bolsa ir para zero e eu não ter dinheiro, preocupação de eu não conseguir pagar minhas contas, complicação com meu avô que está doente e não para de sair de casa, ou que, enfim, quer ir na farmácia sozinho, eu não consigo prender ele. A gente coloca tudo ali. A gente vai anotar e escrever até que você tenha a sensação de que você colocou o máximo possível de preocupação no papel, mas você não entrou no modo de ruminar, ou seja, você não ficou, digamos, alimentando a mesma preocupação várias vezes. Então a gente coloca às vezes, não vou ter dinheiro, tal. Aí vem aquela preocupação, puxa, eu vou ficar embaixo da ponte, aí eu vou ter que pedir dinheiro emprestado, eu não vou conseguir pagar, e aí a gente começa a ir lá ali. Não, a preocupação é não ter dinheiro para pagar a conta, ok. Viu que a gente está fazendo uma historinha com base naquela preocupação, a gente tenta, percebi, ok, não vou colocar porque isso não ajuda. Então tá lá, não vou ter dinheiro, não sei como é que a gente vai fazer isso, né? Não sei como é que vai ficar meu emprego, não sei como é que vai ficar meu consultório, não sei como é que vai ficar a minha aplicação financeira. A gente vai anotar, não precisamos agora achar soluções, tá? Mas a gente ir anotando as preocupações, fazer um caderninho de preocupações, ajuda o quê? A gente pegar toda essa bagunça mental e colocar no papel. Isso organiza, até para que depois a gente possa resolver isso. Eu vou ensinar técnicas de solução desses problemas mais para frente, nas outras lives, tá? Mas anotar isso a gente já tira um pouco daqui. Uma vez que a gente anotou, o que eu recomendo é a gente dar para a gente mesmo a permissão de não pensar naquilo naquele momento. Então a gente nos dá a
permissão de falar, olha, tá anotado lá. Não preciso me preocupar com isso nesse momento, né? E aí a gente solta e aí a gente vai tentar colocar a nossa atenção em outra coisa, né? Ou no trabalho, ou de repente a gente pegar um projeto que a gente gostaria de fazer e que antes não tinha muito tempo de fazer e agora a gente está um pouquinho mais com tempo livre. Ou seja, não olhar as notícias tentar olhar naqueles horários que a gente reservou. Então, poxa, 9 da manhã, 9 da noite, 3 da tarde. Pronto, né? Vou ver por meia hora cada horário. Ok, a gente tentar, de preferência, resistir a essa tentação de olhar e a gente vai focar em outra coisa. Poxa, eu sempre quis aprender um pouco mais sobre neurociência, quis aprender um pouco mais sobre culinária, né? Poxa, eu vou dar uma olhada nisso, né? Ou quis escrever alguma coisa, quis ler um livro, ou quis, enfim, né? Aprender a fazer um tipo de estratégia, a gente desfocar. Veio a preocupação, a gente, tenta perceber, legal, isso aqui está anotado ou não está? Se não tiver anotado, a gente vai lá e anota. Se tiver, já anotei isso. E, ok, a gente tenta soltar. Então, a primeira dica é diário de preocupações. 5 a 10 minutos por dia, anotar tudo que vem na nossa mente. Depois a gente vai ver o que a gente vai fazer com isso, tá bom? Ok? Combinado? Tá. A segunda dica, uma dica muito simples para sintomas de inquietação, quando a gente está sentindo que a gente está muito agitado, que a gente está, digamos, muito apreensivo, muito elétrico, né? Uma dica bem simples. Então eu já falei ontem de prender a respiração e do relaxamento muscular, elas ajudam, né? Uma outra dica muito simples é relacionada ao nosso lábio. Como assim? Esse tipo de sensação, ele é mediado por um sistema, né? Um sistema neurológico que a gente chama de sistema simpático. Sistema simpático, resumidamente, é o sistema da adrenalina. É o sistema que faz os neurônios liberarem adrenalina para os músculos, para as outras partes do corpo e deixa a gente num estado de alerta, de lutar ou fugir. Tá? Então, o que leva a atenção, o que leva a esse estado de apreensão, de luta ou fuga, é o sistema simpático que regula a adrenalina, certo? Qual que seria a ideia? A gente estimular o sistema parasimpático. Então existe um outro sistema que faz uma balança, né? Para não deixar a adrenalina vir muito forte. Então, quando a adrenalina está muito forte, ativa o sistema parasimpático e a gente vai balancear. Então, o parasimpático ele neutraliza um pouquinho a adrenalina. Então, uma área do corpo que tem muitas terminações nervosas, muitas fibras parasimpáticas é essa área do lábio. Então, a gente, quando tiver assim, a gente passar uns 5, 10 minutos fazendo uma massagem suave, né, nos nossos lábios, pode ajudar a acalmar essa inquietação. A gente pode, de repente, combinar essa técnica com a técnica da respiração, ou, de repente, se você conseguir combinar junto com a técnica da tensão e relaxamento, são técnicas que podem ser combinadas. A ideia é que a gente tenha uma caixinha de ferramentas, né, dessas técnicas para que a gente possa usar elas no nosso dia a dia, uma vez que a gente vai experimentar alguns sintomas diferentes nesses dias, certo? O pessoal está perguntando se meditação ajuda? Sim, claro que ajuda. Amanhã eu vou falar especificamente sobre meditação, sobre mindfulness. A gente vai fazer um exercício juntos na live de amanhã, tá bom? Então cada dia tem uma técnica, meditação, claro que ajuda, mas a gente tem que ir muito devagarinho. Ainda mais se você não tem essa prática, não é agora que você vai virar um monge meditador. Não precisa ser agora, né? Isso vai aumentar a nossa ansiedade. Mas técnicas, exercícios de mindfulness ajudam sim. Amanhã eu vou falar especificamente sobre isso. Combinado? Tá certo? Bom, pessoal, então hoje a gente falou sobre isso, como lidar com as crianças e as notícias, né, e toda essa ansiedade que as crianças e adolescentes podem passar. Falamos sobre essa questão de anotar, fazer um diário de preocupações, tá? Isso ajuda. E falamos sobre essa técnica de estimular, né, fazer essa massagem, né, labial para estimular o sistema parasimpático. E isso pode sim diminuir esse estado de agitação interna, de inquietação que muitas vezes acomete a gente nesses momentos, tá? Amanhã, mesma hora, tá bom? Amanhã às 13 horas aqui no meu Instagram,
tá? DR Marco Abud aqui no meu Instagram. Eu queria pedir para vocês primeiro agradecer muito a presença de vocês. Unidos nós somos sim muito mais fortes, né? A união realmente ela faz diferença. Esse suporte é muito importante. Eu queria pedir para vocês um favor de me ajudar a divulgar essa maratona, né? Essa maratona Calmamente. Então eu queria pedir fortemente, honestamente para vocês que vocês possam passar essa mensagem para amigos, para conhecidos, parentes, para colegas de trabalho, para vizinhos, para vizinhas, para o máximo de pessoas que vocês consigam. Divulguem essa ideia, porque isso ajuda muito a gente a conseguir enfrentar todo esse desafio de uma forma muito mais saudável e sairmos fortalecidos, tá? Então eu queria pedir essa ajuda para vocês, divulguem isso. E eu queria também lembrar que no dia 30 de março tem o meu workshop gratuito, 4 aulas online 100% gratuitas, onde eu falo tudo sobre ansiedade, diagnóstico, como é que a gente faz testes para saber se a gente tem ansiedade, se a gente tem pânico, se a gente tem fobia social, se a gente tem ansiedade generalizada. Falo sobre os tratamentos, falo sobre dicas, sobre estratégias que a gente pode colocar no nosso dia a dia. Para se inscrever nesse workshop, é clicar no link que está na bio, tá? Do meu Instagram, ou site muito fácil, drmarcoabud.com.br, tá? Site muito fácil, drmarcoabud, igual meu instagram.com.br, tá? Workshop Controlando a Ansiedade, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã, então, 13 horas, estamos aqui. Maratona Calmamente, me ajudem a divulgar isso. E depois vocês podem, né, me contar aí se essas estratégias têm ajudado, se não, se vocês têm outras estratégias também que estão ajudando vocês nesse momento. Vamos compartilhar esse conhecimento. Um abraço para vocês, boa semana e boa sorte para todos nós. Até amanhã.